Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado e amado. Amados irmãos e irmãs, a nossa nutrição diária da Palavra de Deus para nós hoje, o Evangelho de Lucas, capítulo 5, e dos versículos do 12 ao 16. Aconteceu que Jesus estava numa cidade e havia aí um homem leproso. Vendo Jesus, o homem caiu a seus pés e pediu: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Jesus recomendou-lhe: Não digas nada a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela purificação o prescrito por Moisés, como prova de tua cura. Não obstante sua fama ia crescendo, e numerosas multidões acorriam para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e se entregava à oração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, este Evangelho traz duas realidades que vêm para nós como grandes exemplos. Primeiro, a atitude do leproso e, no final do Evangelho, a atitude de Jesus. Aquele leproso, com certeza, já tinha escutado falar da fama de Jesus, dos milagres que Jesus já tinha operado. E existia naquele coração, então, uma esperança. E a esperança estava em Jesus. E ele, sabendo da presença de Jesus, então, naquele lugar, ele vai ao encontro de Jesus. E atitudes. A primeira atitude foi se prostrar diante do Senhor, se ajoelhar diante do Senhor. E não mais ainda, não ficando só nessa prostração, a palavra de humildade. Se queres, tu podes me purificar. Ou seja, assim como Maria nos ensina que não é feita a nossa vontade, mas é feita a vontade de Deus, este leproso também toma a mesma atitude. Ele não exige, ele não obriga, mas ele deixa que aconteça segundo a vontade de Deus, se queres. Ou seja, faça segundo a tua vontade. Eis-me aqui, tu sabes o que eu quero, o que eu preciso, porém, não será feito como eu quero, mas como tu queres. Se tu queres, purifica-me. E aí, Jesus, naquele instante, vendo a atitude daquele homem, o gesto de humildade daquele homem, Jesus disse: Eu quero, fica purificado. E naquele instante, a lepra o deixou. Ou seja, a nossa atitude diante de Jesus pode nos dar uma graça repentina, imediata. A nossa atitude diante de Jesus pode nos dar uma certeza, de uma esperança, de uma confiança naquele que nós sabemos que pode realizar todas as coisas. Aquele homem não tinha mais em quem confiar, não tinha mais em quem colocar sua esperança. E ele coloca toda a sua esperança, toda a sua confiança em Jesus. Então, primeiro exemplo para nós, a atitude daquele homem, como ele se comporta e como ele age diante do Senhor. Logo em seguida, Jesus nos orienta também, que não é a fama, não é o prestígio, que vai deixar ele ser maior, que vai engrandecê-lo. Mas Jesus nos ensina que depois de que tudo acontece, depois das maravilhas, dos milagres, só temos uma atitude a fazer: nos colocar em oração. Diz no Evangelho que depois ele procurava lugares solitários e se entregava à oração. Essa deve ser a nossa atitude, diante das grandes coisas, diante daquilo que nós realizamos, que o Espírito Santo nos dará a graça de realizar. Nós não temos que ficar no sentido grande, mas, pelo contrário, buscar a oração. A oração sempre será o ponto de partida, mas também o ponto de chegada. E entre o ponto de partida e o ponto de chegada, nós estaremos sempre em oração. Então, duas atitudes: humildade e oração. Um bom dia para todos e que Deus abençoe a todos.